E aí, investidores, hoje a gente está aqui para falar do MCHF11, um fundo imobiliário bem característico, porque ele é um hedge fund. Nesse vídeo a gente vai entender tudo, o que é hedge fund, se ele é um fundo bom, se é um fundo ruim, e vai falar também do relatório gerencial. Pessoal, primeiramente, olha só, deixa eu explicar para vocês o que é esse tal de hedge fund, beleza? Ou fundo de hedge, né? Podem chamar como quiser. Trouxe esse site aqui porque eu achei bem resumido, bem simples assim, para poder explicar para vocês como funcionam os hedge funds na prática. Por lei, um fundo de investimento, um fundo imobiliário normal, como que a gente está conhecido, está limitado a não investir mais do que um percentual do fundo em um único ativo financeiro. Ao contrário, no caso dos hedge funds, essa limitação é eliminada. Ou seja, o fundo tem um benefício quando ele é um hedge fund de investir em vários ativos, então o fundo não tem essas limitações. Isso tem duas consequências: mais flexibilidade e maior risco. Ou seja, né, o fundo ele tem o benefício de, por exemplo, se agora no mercado está compensando comprar cotas de fundos imobiliários, ele vai lá e compra cotas de fundos imobiliários. Se está compensando ele investir em ações, ele vai lá e compra ações. Se está compensando debênture, vai lá e compra debênture. Então, o hedge fund ele tem esse benefício de poder fazer, entre aspas, claro, o que ele quiser. Isso, pessoal, é muito interessante. Eu particularmente gosto dessa ideia, mas isso traz, claro, que riscos para o fundo, né? Sem limitações, é possível investir todo o capital apenas em ações. Por exemplo, em um fundo de investimento, isso nunca poderia acontecer, devido aos regulamentos que estabelecem as regras aplicáveis à concentração de capital. Então, isso é interessante, né? Claro, pessoal, que isso aqui, ó, ele poderia investir todo o capital apenas em ações, isso vai depender também do estatuto do fundo, né? Vai depender aí das regras do hedge fund. Não necessariamente só porque ele é um hedge fund, ele pode investir tudo em ação. Não é assim que funciona, mas de qualquer forma, sendo um hedge fund, tem esse benefício. Bom, eu trouxe aqui de uma forma simples para mostrar para vocês os fundos que eu lembrei que são hedge funds. Se você por acaso lembrar de mais algum fundo, souber de mais algum fundo que é um hedge também, comenta aqui para mim. São eles, então, VGHF11, JSAF11, BIM11, Game11, MCHF11 e o IRIM 11, que também tem essa característica de hedge fund. Esses foram o que eu lembrei, né? Se você tem algum aí em mente, conhece, sabe, comenta aqui para mim para a gente poder ter essa interação e espalhar cada vez mais conhecimento. Pessoal, agora a gente vai trazer aqui alguns números do MCHF11 e depois vai falar do relatório gerencial. Olha só, antes da gente trazer alguns números, é importante aqui que eu olhei, explicar, né, estratégia MCHF e conceitos. Isso aqui é do próprio relatório gerencial, o próprio fundo está explicando para a gente. Resumidamente, o MCHF11 tem como objetivo principal utilizar múltiplas estratégias. Então, isso aqui que é a cereja do bolo, por meio de diversas classes de ativos, para assim oferecer aos seus investidores, aos seus cotistas, a possibilidade de alocação ativa e dinâmica nos chamados ciclos imobiliários. É o que eu disse para vocês, se o fundo ele tem aí, vê que está compensando comprar FIIs, ele vai lá e compra FIIs, e assim com qualquer classe de ativos. Para isso, o fundo poderá transitar ao longo do tempo sua alocação em três principais classes de ativos. São elas: ativos estruturados, operações que tradicionalmente ficam restritas a investidores institucionais e profissionais, ou seja, as pessoas como nós, né, comuns como nós, não podem investir nesse tipo de operação. Então, isso é bom porque o fundo consegue possibilitar que a gente, né, consiga investir indiretamente nessas operações. Possuindo maior grau de complexibilidade, isso também traz mais risco e particularidades, como por exemplo uma curva em J. Uma curva em J, pessoal, isso é assim, para explicar de uma forma fácil para vocês, é quando o fundo faz um investimento, por exemplo, e aí muitas vezes acaba tendo aí um retorno negativo, ou ele tem que esperar um tempo para esse retorno acontecer, e aí depois esse retorno acontece de uma vez só, o fundo ganha de uma vez só. Isso é o que a gente chama de curva em J. Então, o fundo ele investe, às vezes cai e depois sobe de uma vez só, forma como se fosse um J. Bom, operações de crédito, né, com CRIs, todo mundo conhece os CRIs, e operações também com fundos imobiliários. Fundos imobiliários é interessante, né, como o fundo fala aqui, que isso possibilita uma maior liquidez, uma maior versatilidade e facilidade
de girar as posições. Então, com o fundo ele compra, ele decide vender, ele compra mais. Então, isso é bom porque fundos têm maior liquidez e no caso aqui, essa estratégia do MCHF11 possibilita isso. Bom, ele é um fundo de base 10, tá, pessoal? Base 10 é quando o fundo tem o seu preço aí no mercado secundário próximo dos R$ 10. Não significa que é 10 de fato, mas ele tem o seu preço próximo aí de R$ 10. Isso é bom porque possibilita que mais investidores, principalmente investidores que estão começando, sejam atraídos a investir no fundo. Muitas vezes a pessoa que está começando vai investir ali R$ 50, R$ 100, para ela entender como que funciona. Isso é até bom, porque eu indico, né, a pessoa que está começando, investe pouquinho ali para ela entender como funciona. E muitas vezes a pessoa que vai investir ali R$ 50, ela não vai poder comprar um fundo que custa mais que 50, porque só uma cota já custa mais que o que ela tem para investir. Então, no caso, fundos de base 10 são interessantes. Liquidez, o fundo tem uma liquidez interessante. O último rendimento foi de 12 centavos, isso dá um yield aí de 1,26%, um yield interessante, né? Em relação a esses rendimentos e esse yield, o fundo está até bem parecido com o MXRF11, nessa questão, é claro. Patrimônio do fundo é um patrimônio pequeno, pessoal, 312 milhões, mas também o fundo, olha só, MCHF11 é um fundo, pessoal, que começou há pouco tempo, né? A gente tem histórico dele aí desde julho de 2021. Então o fundo tem pouco mais de um ano. Isso é normal ter um patrimônio pequeno, porque o fundo ele leva um tempo para poder crescer esse patrimônio. Mas, diga-se de passagem também, ele está com um preço sobre valor patrimonial aí de 0,98, ou seja, o preço no mercado está bem próximo aí do valor patrimonial da cota. E aí, antes da gente ir para o relatório gerencial, o fundo ele está com um provento interessante nos últimos 12 meses aí de 14%, isso é muito bom. E a frequência também de distribuição do fundo é muito boa. O fundo aí distribuiu 10 centavos, depois subiu para 12, depois caiu para 11, depois voltou para 12. Então, assim, é nessa média, 10 a 12 centavos que a gente pode esperar do fundo. Agora, vamos falar do relatório gerencial. Relatório gerencial, então, do mês de julho, né, o mais atualizado que a gente tem do MCHF11. Olha só, pessoal, o fundo, então, de ED, né, Maior Capital ED Fund, um fundo de ED, bem interessante nessa nova classificação, vamos chamar assim de nova classificação dos fundos. Ele tem um número de cotistas ainda pequeno, né, por ser um fundo novo, é normal, tranquilo. Bom, 0,97p sobre VP, como a gente já viu, um rendimento interessante. E o anúncio e pagamento de dividendos é feito no oitavo e no 13º dia útil de cada mês, respectivamente. Então, isso dá aí, mais ou menos, o pagamento é mais ou menos junto com os outros fundos imobiliários, né, no meio do mês. Bom, ele fez o seu IPO aí recentemente, como a gente viu no ano passado. É para investidores em geral, então qualquer pessoa pode investir no fundo. E uma curiosidade sobre ele, né, que a taxa de gestão ela é maior que a taxa de administração. Isso geralmente é o inverso, né? Mas aqui no caso a taxa de gestão tem 0,77% ao ano sobre o patrimônio líquido e a taxa de administração 0,18% ao ano. Taxa de performance 20% que exceder a variação do IFIX. Então, assim, taxas ok, né? Com base no que a gente tem visto aí nos últimos relatórios gerenciais, taxas razoáveis, taxas ok. Comentário do gestor. Aqui, pessoal, é importante a gente ler também, entender, ter atenção nesse ponto para a gente poder entender como o fundo está funcionando aí nos últimos meses. Bom, então no mês de julho no mês de junho, desculpa, houve um aumento na distribuição para 12 centavos por cota, o que reflete um yield anualizado maior. Finalizamos durante o mês de junho a estruturação de ativos que tem alocação prevista para o mês de julho e eles vão tratar sobre isso no próximo relatório. Agora, durante esse processo de estruturação e com o objetivo de otimizar a gestão de caixa do MCHF11, fizemos alocações adicionais em outros fundos imobiliários. Essa estratégia possibilitou ao MCHF11 aproveitar oportunidades no mercado secundário através de alocações em ativos significativamente descontados e com bom carrego. Então, assim, como eu disse, né, essa possibilidade do fundo ele conseguir alocar em ativos que ele julga estar compensando é muito bom, né? O fundo consegue aproveitar o melhor de todos os mundos, vamos falar assim, isso é muito interessante.
Com a finalização da estruturação dos ativos-alvo, já estamos reduzindo essas posições em fundos imobiliários. Como exemplo, né, em junho de 2022, reduzimos parcialmente a alocação em KNHY11 em 4,4 milhões. Considerando os dividendos recebidos durante o período, essa alocação gerou um resultado de 11% no período, ou 38% em termos anualizados. Além disso, realizamos venda parcial do Verita 11, né, VRTA 11, reduzindo nossa posição de 15,7 milhões para 12,8 milhões. Então, o fundo ele pretende aí, como a gente viu, fazer essa redução, né, em alocação em fundos imobiliários, né? Ele está com 26% e ele pretende deixar esse objetivo aí entre 20 e 25%. Taxa média da carteira é IPCA mais 9,8% ao ano, então assim é uma taxa ok. E a composição do resultado, pessoal, é importante a gente olhar também, porque como é um fundo de hedge, ele tem aí possibilidade de investir em vários lugares, em várias coisas, e isso também aumenta a composição de resultado, né? Aumenta as fontes de renda, vamos chamar assim. Então, olha só que interessante. Rendimentos estruturados, 4 centavos. Rendimentos de crédito, né, de CRIs, 4 centavos também. Remuneração de caixa, 1 centavo. Ganho de capital, não teve nenhum centavo, mas tem uma pequena parcela aqui. Rendimentos de fundos imobiliários, 3 centavos. E tiveram as despesas também aí de 2 centavos por cota. Então, é interessante ver essa questão. Bom, histórico de distribuição de dividend yield, a gente já viu que o fundo, historicamente falando, olha só, ele tem uma distribuição constante, uma distribuição muito boa até, né? Mais de 1% ao mês, olha só. Mais de 1% ao mês aí via de regra. Então é um fundo que paga bem, né? Um fundo mais arriscado sim, mas que paga bem e é interessante para você poder diversificar, né? Para você poder estudar. Bom, a rentabilidade do fundo, né? O fundo, então, ele teve uma rentabilidade aí, considerando a cota mais os dividendos, de 14,8% em cima da cota patrimonial. E na cota mercado, né? Que a gente pode ver que ela vem caindo aí com o passar do tempo, ficou um tempo andando de lado aí, praticamente nem mudou de preço. E depois, a partir de maio de 2022, ela teve uma pequena queda aí de 5,8%. Mas assim, pessoal, é um fundo, né, que apesar de ser um fundo mais arriscado, a cota tá numa estabilidade ok, beleza? O fundo paga rendimentos interessantes, tem uma liquidez interessante, né? E vamos ver aqui como que tá essa distribuição, essa demonstração, melhor dizendo, dos resultados. Olha só, a receita do fundo, ela subiu de forma bastante abrupta, né? Isso é muito interessante. É por isso que a gente fala de curva em J, né? Muitas vezes o fundo faz aí um investimento e às vezes demora para ter o resultado. E que aqui a gente pode ver também no CRIs que ele não teve aí rendimentos nos meses de janeiro e fevereiro, depois começou a ter a partir de março. E também tiveram outras receitas, né, que aumentaram bastante. Aqui a gente pode ver, olha só, receita sobre caixa, provavelmente, isso aqui eu não vi ainda no relatório, mas o fundo talvez tenha feito alguma emissão, entrou caixa para o fundo, e o fundo não vai deixar caixa parado, obviamente, né? Ninguém deixa dinheiro parado. Então ele teve esse aumento, essa receita sobre o caixa. Bom, a distribuição, pessoal, mantém nessa faixa de 11, 12 centavos agora nesse mês, mas é isso, 11, 12 centavos, mais de 1% ao mês, está ótimo, está muito bom, está muito interessante. A alocação da carteira, o MCHF11 finalizou o mês de maio com a carteira equilibrada entre as 3 características de ativo que são o foco do fundo, né? Como a gente já viu aqui, ativo estruturado, crédito e fundos imobiliários. Vale ressaltar que a alocação de 26% em fundos imobiliários líquidos está no que consideramos ser um ponto máximo de alocação, e a nossa ideia é que esse percentual fique entre 20% e 25%. Então, como a gente viu, o fundo vai ter essa redução. E aqui nesse gráfico a gente consegue ver então, pessoal, que o fundo começou aí bastante focado em estruturados, depois aí teve, provavelmente, né, não tenho certeza, mas deve ter tido aí uma emissão de cotas, o fundo fez uma captação de dinheiro, entrou no caixa e depois ao longo do tempo o fundo foi queimando esse caixa, né, foi alocando esse caixa, vamos dizer assim. Então o fundo inicialmente ele não tinha crédito, olha só, e depois de março ele começou a fazer alocação em crédito, né, nessa classe aqui. Bom,
Aqui nessa parte é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Ativo estruturado, aqui tá explicando um pouquinho mais, tá, pessoal? Se você tiver interesse em investir no fundo, para a gente não ficar enrolando muito, baixe esse relatório, dá uma olhada completa nele. Aqui a tabela consolidada do portfólio do fundo, olha só que interessante, né? O bom é que aqui a gente consegue ver o retorno, né? A forma de retorno. A maioria, deixa eu ver, é verdade, a maioria é mensal imediato, então assim, o fundo tem esse retorno mensal. A taxa do fundo, a gente viu ali para cima, a taxa média é uma taxa ok, né? IPCA mais 9,8% ao ano, é uma taxa bem interessante. Só que ele tem alguns ativos, né, alguns investimentos aqui que são estruturados curva em J, né? Ele deixa até bem claro isso para a gente poder entender quando vai analisar o fundo. Mas de modo geral, pessoal, olha só, ele tem investimentos aí em alguns fundos bastante conhecidos, VRTA11, HGCR11, BTLG11, SPVJ11, deixa eu ver, KNSC11. Então, assim, tem vários investimentos que o fundo tem na carteira. HSML11, pode ser que o fundo, como ele tem essa liberdade, o fundo muitas vezes julga que esses fundos imobiliários estão baratos, vai lá, compra, depois de um tempo vende, aí tem o ganho de capital não só na venda, né, no fator do lucro, mas também tem os rendimentos com o passar do tempo que os fundos distribuem. Então é muito interessante, né, essa estratégia aí, essa ideia de hedge fund. Comenta aqui para mim, você entendeu o que é um hedge fund? Qual que você acha que é a ideia? Se você acha que é uma boa ideia ou não, isso ser para todos os fundos imobiliários, vamos dizer assim, ter essa flexibilidade maior para os fundos imobiliários. Bom, aqui é o detalhamento dos ativos, né, pessoal? Como sempre, a gente não fica perdendo muito tempo aqui para a gente poder fazer um vídeo mais direto, mais objetivo possível. Agora a gente vai calcular o preço justo do MCHF11 para a gente saber, né, com base aí nessas informações, se ele está caro ou barato. Bom, e para a gente calcular esse preço justo, a gente vai precisar basicamente, como sempre, de duas informações, que é o rendimento anual por cota, né, o rendimento aí dos últimos 12 meses, que é o que a gente tem histórico. Então, pessoal, já estou aqui com a planilha. Olha só, vou colocar aqui então o ticker, né, MCHF11. Deixa eu colocar maiúsculo, fica melhor, fica mais bonito. Rendimento anual, né, ele pagou aí 1,33 nos últimos 12 meses, R$ 1,33. Taxa de desconto, né, o quanto que a gente espera que a gente vai pagar, que o fundo vai pagar nos próximos 12 meses. Então isso é interessante, né, para a gente poder descontar isso do patrimônio do fundo. Como o fundo, pessoal, ele paga bastante, ele paga razoavelmente bem, eu vou seguir aqui uma taxa maior, né? Eu vou colocar realmente os 14%. E olha só, se a gente colocar 14%, vai dar um preço justo de R$ 9,50. E o preço atual dele está na casa aí dos R$ 9,40. Então, ainda assim, está compensando. Claro que, mais uma vez, não é uma recomendação, é segundo essa fórmula aqui, tá certo, pessoal? Essa fórmula é especulativa, a gente não tem certeza, não dá para afirmar com 100% de certeza, mas é isso que está nos indicando. Se eu reduzir uma taxa de desconto aí com base, né, que a taxa Selic, IPCA, tá tudo com projeção de queda, a gente pode também ser um pouco mais razoável nessa taxa de desconto. Colocando 12%, o preço justo dele seria na casa dos R$ 11,00, 10% seria na casa aí dos R$ 13,00. Então aqui a gente consegue ficar brincando com os números. Pessoal, e se você gostou desse vídeo, se faz sentido para você, se te ajudou, se inscreva no nosso canal, isso ajuda demais também. A gente tá todo dia aqui, inclusive sábado, quarta-feira tem live, todo dia tentando trazer conteúdo, te ajudando o máximo possível. Se você puder se inscrever, ativar as notificações, eu sei que é chato ficar pedindo, mas isso ajuda demais. Curte o vídeo também, compartilha, comenta, tudo que você puder fazer para ajudar, a gente vai agradecer demais e também a gente vai tentar te ajudar ao máximo nessa caminhada de investidor. Beleza? Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.